Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif e hoje nós temos uma conversa muito especial que eu acho que vai particularmente tocar muitos corações, muitas pessoas que estão com dúvidas aí na vida, do que fazer. Será que o meu trabalho é o trabalho certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que o caminho que eu estou percorrendo é um caminho para mim? Enfim, essa convidada que eu trouxe hoje, ela é muito especial porque ela passou uma experiência muito rica que eu queria que ela compartilhasse aqui conosco. Mas antes, meus amigos, como você sabe, deixa aqui, se você está vendo isso aqui pelo YouTube, está vendo a minha bonita carinha aqui, se você está aqui no YouTube, deixa o quê? Se inscreve já no canal. Eu sei que o bonito aqui, o pessoal já está olhando para mim assim com uma cara meio esquisita, porque eu falei mentira aqui no podcast, né? Eu falei mentira, tá bom, faz parte, a gente tenta. Deixa aqui seu like, se inscreve, manda para alguém que faça sentido isso aqui para você. E se você está vendo aqui no Spotify ou outra plataforma que você só está ouvindo, não está vendo, segue a gente aqui, dá umas 5 estrelas, nos ajuda aqui a divulgar esse podcast, para que a gente possa crescer e eu ficar cada vez mais feliz assim com o podcast bombando, tá bom? Meus amigos, agora recebam com muito carinho, com muito amor no seu coração, Dani Bertoldo. Yeah! Dani, bem-vinda, minha querida. Obrigada, Rafa. É um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu estar Maravilha. aqui contigo. Olha, como é que foi sua experiência aqui no super evento do nosso amigo Alisson Costa, o Atitudinal? Foi boa? Foi incrível. Gostou? Muito, muito. Eu recomendo para todos que estão assistindo. Quando a gente toma a decisão de participar, né, de um projeto tão bacana, mas vem aqui e vive essa experiência, ela é transformadora. Que coisa boa. Fico muito feliz que o nosso amigo Alisson nos tenha conectado também e que você está aqui hoje. Mas, olha, eu gosto de começar aqui o podcast. O podcast chama De Propósito, né? Tem a ver com o Instituto Viver com Propósito, tem a ver com a minha transformação de vida e sei que tem a ver com a sua também. Mas a minha pergunta que eu normalmente começo esse podcast é o seguinte: qual é o propósito da Dani hoje? Hoje, pode ser que daqui a 5 anos seja diferente, daqui a 10 seja outro, mas hoje na sua vida, o que faz o seu coração aí bater mais forte? Hoje o propósito da Dani é ajudar na transformação das mulheres através da liderança para que elas buscam uma profissão que gere valor e que gere propósito. Hoje, né, quando a gente olha todas essas mulheres, todas elas têm um sonho, todas elas têm um propósito, mas elas não sabem qual é o caminho, na maioria das vezes. E principalmente na transição de carreira. Né? Quando a gente decide fazer uma transição de carreira, que foi o meu caso, do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo, se você não estiver com as pessoas certas para te ajudar a encurtar o caminho, é muito mais difícil. Então, hoje o seu propósito é ajudar as mulheres. Então, um homem igual eu já não tem chance com você já. Então, só as mulheres. Estou brincando. O seu projeto hoje é com mulheres. É com mulheres. Para empoderar mulheres, para achar o seu caminho, seu verdadeiro caminho, talvez. Exatamente, exatamente. Maravilha. E eu linko muito essa questão da transformação com a liderança. Por quê? Porque assim, nós acreditamos que a liderança está muito voltada para fazer gestão de pessoas, de equipe. Não é verdade. Quando você toma uma decisão na tua vida, seja pessoal como profissional, você tem que ter essa liderança aflorada, ativada, para que você possa tomar as melhores decisões. Então, a gente começa o processo no fortalecimento da liderança e depois para que as mulheres possam fazer escolhas ao longo do caminho. Boa. Tá, Dani, vamos lá voltar um pouquinho aqui, só para eu entender aqui um pouquinho e as pessoas também entenderem. Quem é a Dani Bertoldo, ou Daniela Bertoldo, que é o seu Insta, Daniela Bertoldo, Daniela né? Bertoldo. Tá, normalmente eu pergunto isso no final para as pessoas seguirem e tal, mas, pessoal, já estão aqui, já segue a Dani, entra lá no Insta, já segue ela e o seu lindo projeto. Mas hoje você está aqui, você está palestrando aqui em Portugal, você faz os seus cursos, eventos e outras coisas no Brasil. Mas quem é a Dani? Assim, só para as pessoas entenderem um pouquinho de onde que você veio, por que você está aqui hoje, né? Por que você está falando sobre isso, né? O que te dá esse poder para falar sobre isso, dessa transição de carreira e tudo isso. Da onde que você veio? Conta um pouquinho da sua história aqui para nós. Claro. A Dani, ela é natural de Ribeirão Preto, uma cidade do interior de São Paulo.
Mãe do Pedro, de 17 anos, que mora Pedrinho. em Ribeirão, Pedrinho. Que já não é Pedrinho, né? É jogador de futebol. É mesmo? Jogador de futebol, adora. A paixão dele é a bola. Não, mas ele quer ser profissional. Ele é profissional, Ele tipo... ele é. mesmo? Ele joga como profissional. Tem um sonho, inclusive, de vir jogar aqui em Portugal. E ele é bom? Ele é bom, ele é bom. Tem agente ou não? Hã? Ele já tem agente? Ele tem. Quer dizer, perdi a oportunidade. Ele tem uma agência, né? Ele tem, tá lá jogando. Não, mas ele joga onde? Que time que ele joga? Então, ele tem um contrato com o Clube de Sertãozinho, que é uma cidade bem próxima de Ribeirão Preto, fica a 30 quilômetros. Olha. Então, ele tem um contrato, já jogou em clubes como Botafogo, Comercial. Sério? É a paixão da vida dele. Que bacana. Como eu também sempre tive uma paixão em fazer gestão de pessoas, né? Ok. Eu sempre fui muito ligada a essa questão de pessoas. O Pedro é apaixonado pela bola. Boa. E a Dani, ela sempre sonhou em ter uma carreira executiva. Sempre. Desde cedo você queria Desde cedo. ser Desde executivona, cedo. daquelas Desde tipo cedo. de série de Hollywood, assim, andando de salto alto e tudo mais. Exatamente, desde cedo. Eu comecei empreendendo com 17 anos, mas eu empreendi durante 3 anos. Eu fui emancipada pelo meu pai quando eu quis começar a empreender. Tive um supermercado durante 3 anos. E aos 20 anos eu falei, não, eu vou para o mundo corporativo, vou fazer carreira, porque eu tinha um sonho mesmo. E desde então, eu sempre investi muito na minha carreira. Muito. O que você fez, assim? Qual que é a sua formação? Gestão? A minha formação é administração de pessoas, aí eu fiz pós-graduação em recursos humanos, em gestão empresarial, comercial. E ao longo de 25 anos de carreiras, eu sempre trabalhei na área de negócios. Eu sempre fui da área de negócios, fazendo gestão de pessoas. Esse era, de fato, a minha paixão. E eu fui muito feliz no sentido de construir essa carreira. Mas eu acabei fazendo uma escolha muito pela carreira. Muito pela carreira. E Sua aí vida você dedicou mesmo na carreira. Na carreira, exatamente. Para ter uma carreira de sucesso. Para ter uma carreira de sucesso. E, para isso, na época, eu não tinha consciência de que, para estar fortalecida, eu tinha que estar integrada. Eu tinha que estar integrada no meu pessoal, no meu profissional, com o meu filho, com essa vida familiar que também nos coloca nesse lugar de sucesso. E durante muito tempo eu lutei com essa questão de ser workaholic. E trabalhei muito mesmo, de domingo a domingo. Então, isso me preenchia. Só que coisas importantes ficaram para trás. Tipo o quê? Tipo, o tempo de convivência com o meu filho, porque eu fui para São Paulo, fui fazer carreira na capital, e o meu filho ficou no interior. E eu voltava todos os finais de semana. Eu viajava mais de 3.000 quilômetros por mês para voltar e ficar com o meu filho, mas eu ficava na capital em São Paulo de segunda a sexta. Ficava com seus pais? Assim, ficava com o pai dele, né? Ficava com Sim, o pai sim, dele durante a semana. Então, nós tínhamos um acordo, e esse acordo funcionava dentro das possibilidades. E naquela época você trabalhava para que empresa, assim, que as maiores que você trabalhou? Assim, Eu trabalhei em 3 grandes empresas, né? Eu trabalhei na Alelo, que é líder de mercado, na parte de benefícios. Eu trabalhei no Banco Santander, quando eu fui para São Paulo, lá na Matriz, né? Na JK. Eu fui pioneira em montar uma startup de benefícios dentro do Banco Santander. E também tive uma passagem pela CVC. Né, que é uma empresa de viagens, exato. E aí, quando eu aceitei esse desafio, estava no auge da pandemia. Eu aceitei um desafio para vender viagens no auge da pandemia, né? Então, foi um outro desafio. Só que chegou um momento em que eu falei, poxa, cadê o propósito disso? Né? O que eu vou deixar? Mas calma, ainda não vamos voltar lá atrás. Vamos. Como é que você ia para São Paulo, trabalhava lá nessas empresas, ou seja, cada hora você estava em uma e tal, ao longo de 25 anos, foram 3. 25 anos. E o bicho pega. O bicho pega. Sem parar? Sem parar. E cara, você não entrou assim em burnout, essas coisas assim, em alguns momentos? Agora, você gostava também, era dar uma vontade de crescer, desenvolver, porque essas empresas também você tem possibilidades de crescimento lá dentro, né? Mas você tem que quase que vender sua alma, né? Tem, exatamente. Eu entrei. Eu tive burnout, eu vivi o burnout, eu vivi a síndrome da impostora também, de não achar que muitas mulheres acabam vivendo. Não é só mulher, não. Homem também, eu também vivo isso de vez em quando. De vez em quando acontece, até hoje. Exato. Então, assim, eu vivi tudo isso.
Mas é por isso que hoje eu até trabalho nesse sentido, né? Só que você não vai percebendo. Porque quando você faz uma única escolha de investir num único lugar, você só olha para aquilo. Aham. E você não consegue perceber o que está acontecendo com você. O meu corpo dava sinais de que alguma coisa não estava bacana. Certo. Mas o meu desejo de me manter num alto cargo, numa posição executiva e de querer ser cada vez mais, porque eu realmente já estava no auge da minha carreira, você negligencia todos os sinais do teu corpo. Dani, mas você acha que isso, assim, enfim, a psicologia pode nos responder melhor e tal, nós não estamos aqui tentando criar nenhuma resposta específica, mas eu vejo isso, obviamente, uma necessidade não atendida, que todos nós temos em proporções diferentes. Mas você acredita que você estava, de certa forma, querendo provar alguma coisa para alguém, mostrar isso para alguém que você era capaz, talvez pais, assim, você já fez essa reflexão na sua vida? Já fiz. E o que me impulsionou a ter esse tipo de comportamento foi uma crença limitante. Por quê? Porque como eu venho de uma família muito humilde, né, e eu vivi a escassez. É mesmo? Né, do dinheiro. Você veio lá de São José do Rio Preto, é isso? Não, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, desculpa. Ribeirão que a outra Preto. também é São José do Rio Preto, também é interior de São Paulo, né? Tem. É Ribeirão Preto. E aí você nasceu lá, seus pais e tal, você cresceu lá. Cresci. E cresceu numa família muito humilde. Simples, assim. Simples. Simples. Uma família de 4 irmãos. A minha mãe, que cuidava dos 4 filhos, e meu pai trabalhando. Então, foi uma vida mesmo de escassez, né? Com muito amor, mas uma vida de escassez financeira. Certo. Então, você acha que isso é o que te impulsionou? Cara, eu vou mostrar para eles, para meus irmãos, para minha família, ou para mim mesmo, que é possível, que eu sou capaz? É tipo uma coisa dessa, você acha? Não era para mostrar para ninguém, né? Por isso que eu sempre falo, a gente precisa olhar a nossa história, né? Enquanto criança. O que me fez criar, de fato, esse mindset foi olhar aquela situação, né, da minha mãe ter muita dependência financeira do meu pai. E que não tem o menor problema até aí. Mas eu, inserida naquele contexto, eu pensava o seguinte, putz, eu não vou depender financeiramente de ninguém. A liberdade financeira, ela representava uma liberdade de vida, uma liberdade de poder fazer escolhas. E quando eu comecei a trabalhar muito jovem, com 17 anos, eu fui emancipada pelo meu pai já para começar como empreendedora aos 17 anos, aquilo começou a me trazer um sentimento de que o trabalho me traz o dinheiro e o dinheiro me traz a liberdade de eu poder tomar qualquer decisão na minha vida, sem depender necessariamente de outras pessoas. Claro. Né? E quanto mais eu investia, quanto mais eu crescia, quanto mais eu me dedicava na minha carreira, mais sucesso eu tinha. Mas foi totalmente desintegrado, né? Nesse processo, eu vivi um divórcio também. Né? Então, e você acredita que seja pelo que você trabalhava demais, claro. e não conseguiu, talvez, dar a atenção necessária para o relacionamento? Não dei. Né? Tem total relação disso, porque eu trabalhava muito, eu viajava a semana toda. Nos finais de semana eu chegava, eu queria fazer um curso para ser uma profissional melhor, eu queria comprar uma roupa para ser uma profissional melhor, eu queria comprar um livro para ser uma profissional melhor. A sua mente estava completamente ligada ali só nisso. Durante 25 anos, né, eu me dediquei totalmente, mesmo passando por um casamento, tendo um filho. E eu lembro assim que nós íamos sair nos finais de semana, e meu filho olhava para mim e falava assim, mãe, mas você vai trabalhar? Eu falava, não, por quê? Ele falava, porque você está com roupa de trabalho. Eu olhava o meu guarda-roupa, eu não tinha roupa de lazer. Nossa. Eu só tinha roupa para o trabalho. Então, eu só pensava no trabalho. Só que você não acredita que ser workaholic é uma doença. Sim. Por quê? Porque quando a gente olha o mundo corporativo e você decide ser uma executiva, isso é valorizado, isso é incentivado. Claro. E naquela época, quanto mais incentivada eu era, mais feliz eu ficava. Claro. Eu pensava, uau, estou no lugar certo, na hora certa. E aquilo me impulsionava para frente, né? Até que eu adoeci. A minha transição de carreira, quando eu decidi fazer, eu já estava adoecida no sentido
de... Eu sou uma mulher de quase 50 anos, 46 anos. Como é que eu quero viver minha vida daqui para frente? Qual é o legado que eu quero deixar? E como eu gostaria de ter tido outras mulheres na minha jornada que pudessem ter me ajudado nessa transição para falar, é possível ter uma carreira e uma vida de sucesso, desde que você tenha consciência e equilibre todos os pratinhos. Agora, naquele momento, é muito difícil você ter essa consciência, né? Porque você está dentro de uma nuvem. Eu estava conversando aqui no podcast, no outro podcast com o Ricardo Restel, que foi piloto, e a gente estava falando um pouco sobre isso, que às vezes o avião entra numa nuvem e ele fica completamente desnorteado, né, sem saber qual é o norte. Ou seja, muitas vezes ele pode virar de cabeça para baixo ou virar de lado sem se aperceber. Então, quando você está dentro dessa nuvem, que era o seu caso, é muito complicado você lá dentro entender isso. Às vezes as pessoas vão criticar, né, o seu marido, filho, pais, etc. Mas para você a vida é aquilo, né? A vida é aquilo. Como é que a gente sai de uma situação dessa? Você acha? Falta clareza. Porque assim, até mesmo você falou assim, eu não achava mulheres que poderiam me ajudar. Agora, só que, na verdade, você não está à procura dessa mulher, porque se você tivesse, você encontraria, porque que existe essas pessoas, como você é uma, que hoje faz isso para outras mulheres, naquela época existia também outras mulheres que faziam para outras mulheres, talvez menos, porque hoje está, enfim, por causa das redes sociais, etc., é mais fácil a gente achar. Mas você tem que ter o seu passo, você tem que procurar, você tem que ter um nível de consciência de tal forma que você vai atrás desse tipo de informação. Mas para uma mulher hoje que está dentro da nuvem, perdida ali, o pior é que quando eu falo perdida, eu estou assumindo que ela sabe que ela está perdida. E muitas vezes ela não sabe que ela está perdida. Essa que é a grande questão. Como é que será que uma pessoa consegue sair dessa, assim, pela sua experiência, assim? Como é que você acha que uma pessoa sai de uma situação dessa? Ela não sabe, né? Então, ela está envolvida naquilo. No meu caso, o que aconteceu? Na época, eu estava me sentindo muito cansada, com burnout. Mesmo assim, eu queria continuar produzindo. E o que eu fiz? Eu contratei uma coach, que era uma das melhores em São Paulo, para quê? Para começar, para voltar a ter aquela energia, sem reconhecer que eu estava num burnout, para que ela me ajudasse a sair daquele burnout e para que eu continuasse produzindo cada vez mais. Eu não procurei uma coach na época para poder me ajudar a ter clareza. Era mais para resolver aqui que eu tenho que continuar. Exato. Para tocar o pau aqui, né? Exatamente. E eu até falo, né, dessa palestra, que é a frase que marcou minha vida, porque depois de uma sessão inteira com ela, e eu acredito muito nessa metodologia, eu sou formada desde 2015, eu fiz algumas formações desde 2015, mas era para ser uma gestora melhor, né? Não era para trabalhar com isso, para ser uma gestora melhor. E ao término da sessão, ela virou para mim e falou assim: Daniela, qual é o seu limite? Nossa. E eu não consegui responder. Olha, até me arrepiei, que é essa pergunta forte. Qual é o seu limite? E aí, naquele silêncio, eu virei para ela e falei assim: eu não sei te responder. Ela falou assim: então reflita, e daqui 15 dias nós voltamos a conversar. Sensacional. Tanto que a minha palestra, ela começa com esse título, né? Qual é o seu limite? E você pegou num ponto... Mas espera, Rafa, volta lá. Qual foi a sua resposta depois? Aí eu voltei, né? Aí, coincidentemente ou não, que eu não acredito em coincidências, tudo aconteceu naquele período. Tudo aconteceu. E aí eu falei assim: eu realmente ultrapassei todos os meus limites. Uau! Eu não tenho mais limite. Com a Daniela, eu reconheci. Eu falei: e agora, neste momento, eu preciso descobrir quais são os meus limites. E o trabalho que eu fiz não foi um trabalho de como ser mais produtiva. Foi um trabalho de qual é o seu limite, Daniela? O que você quer da tua vida? Qual é a tua clareza?
Começa a olhar para a tua vida, que tem até um exercício que é a roda da vida. Como que está a tua vida espiritual, que não tem nada a ver com a religião, espiritualidade? Sim, claro, é. Como está a tua vida relacional? Como está a sua vida com amigos? Você já tinha feito esse exercício antes, assim? Eu Você já tinha feito, mas eu olhava aquele resultado e eu falava, ai, tudo bem, depois eu olho para esse lado aqui, deixa eu continuar produzindo. E um trator. E quem trabalha na área de negócios, que faz muito essa questão de vendas, o número é o que importa no final do dia. Então, eu pensava assim, aqui está administrado, mas aqui tem uma superação. E é um equívoco. É um equívoco. Então, eu já tinha feito esse exercício, mas eu não tinha clareza de olhar aquele resultado e querer fazer uma mudança. Porque a mudança, ela vem muito com a dor. Né? Ela vem muito com a dor. Total, com né? certeza. Quando você olha, você fala assim, poxa, o que faz sentido? O que faz sentido? O que eu estou fazendo com a minha vida, né? Como é que eu quero? Eu tenho mais tempo para trás do que para frente, né? Ô, Dani, mas me conta lá, você sente orgulho dessa vida aí que você viveu também? Você sente assim orgulho de ter alcançado, conquistado essas coisas? Como é que você olha para trás? Eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho de tudo que eu conquistei e dessa vida que eu construí. E é uma vida que traz, de fato, até uma segurança para o meu filho hoje. Certo. Mas eu gostaria de ter feito esta vida, mas muito mais integrada, Entendi. muito mais consciente. Então, vai minha segunda pergunta, talvez dentro dessa sua resposta, mas talvez uma picadinha um pouquinho maior. Qual que é o maior arrependimento que você tem dessa época? O maior arrependimento foi quando eu recebi uma proposta para me tornar uma executiva. Eu sempre morei em Ribeirão Preto. E como eu trabalhava muitos anos numa empresa, eles falavam, Daniela, a gente deixa você morar em Ribeirão Preto, mas você viaja o Brasil todo. Então, eu saía na segunda, voltava na sexta, mas eu conseguia manter o meu CEP em Ribeirão Preto. E aí eu estava passando por um processo de divórcio. Fazia um mês que eu estava divorciada, e o processo de divórcio é um processo muito duro. Muito duro. E com meu filho de 8 anos. E a empresa me chamou, na ocasião, o meu CEO, falou, Daniela, eu tenho 2 coisas para te falar. Primeiro, a oportunidade que você sempre quis de se tornar uma executiva, chegou o momento. Segundo, você vai ter que trazer o seu CEP para São Paulo. CEP, para quem está vendo de Portugal, é seu código postal, seu endereço. O endereço, mudar a morada, o endereço residencial. fiscal para São Paulo. E naquele momento eu falei para ele, eu falei assim, eu estou passando por um divórcio muito complicado. Divórcio de 30 dias. E eu tenho um filho pequeno que talvez eu não consiga trazê-lo agora em toda essa reestruturação. Ele falou, é pegar ou largar. E como esse trabalho tinha um valor muito grande para mim e era a realização de um sonho, Rafael, eu falei sim para a empresa e falei não para mim. Você já sabia naquela época que você estava, tipo, traindo os seus valores ali? Não. Ainda passaram-se 10 anos. Ah, tá. Passaram-se 10 anos. E aí eu administrei, fui para São Paulo, trabalhava de segunda a sexta, e uma coisa que era para ter sido 2 anos para poder ajustar a questão do divórcio de meu filho, eu demorei 10 anos. Nossa. Porque você sempre vai com um prazo e você fala, não, eu vou arrumar, daqui 1 ano eu arrumo, daqui 2 anos eu arrumo, mas você não consegue arrumar se você não olha para o todo, se você não olha para todas as partes. Claro. Né? Por isso que eu falo da importância de você estar inteira, porque quando você não está inteira e você coloca toda a sua energia, tudo que você quer num único lugar, quando esse lugar ele cai ou desmorona, não sobra pouca coisa. E é o que eu falo muito isso para as minhas mentoradas hoje. Durante muitos anos, o meu sobrenome foi o CNPJ da empresa. Então, não era a Daniela Bertoldo, era a Daniela da empresa tal. E eu tinha um puto orgulho disso. Eu tinha um super orgulho. Mas eu não acredito que a empresa poderia ter se colocado em outro movimento. Claro que não. A empresa fez o papel dela. Quem tem que se colocar nesse lugar de se olhar, de não ultrapassar os limites,
e fazer uma análise do que está valendo a pena ou não na vida somos nós. Pois é. Só que quando você não tem essa clareza, você não consegue tomar, né, uma decisão que seja uma decisão sábia. Mas isso que você está falando é muito importante e muito complicado, porque as pessoas começam a confundir quem elas são, a identidade delas com a identidade da empresa. Então, quando um diretor de um cargo, de qualquer coisa, ele perde um emprego dentro de uma empresa, e não custa muito para perder um emprego. Basta, sei lá, muda uma diretoria, muda uma coisa. Ó, Dani, desculpa, já não precisamos de você aqui, foi muito bom o tempo que você teve aqui, adeus. Só que a pessoa não é que ela perde o salário ali, ela perde o status dela, ela perde o chão dela, ela perde, muitas dessas pessoas, igual você está falando, perde a própria identidade de quem elas são. E isso se torna muitíssimo perigoso, né? Por isso que pessoas, muitas vezes, tiram as próprias vidas ou entram numa depressão profunda, porque ela não sabe mais para onde ir, né? Não sei. Agora, essa coisa das empresas, né? Ou seja, você trabalhava lá de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes final de semana, etc. Você acha que hoje já existe uma consciência maior em relação a isso, nessas grandes empresas, ou você acha que continua igual ou pior? Hoje nós temos uma evolução no sentido dessa questão mais humanizada, né? De gestão humanizada, de liderança humanizada. Mas, no final do dia, também tem essa questão do resultado, né? A empresa ela precisa gerar resultado. Ela precisa gerar resultado para os acionistas, ela precisa gerar resultado para os sócios. Então, o resultado ele ainda vem na frente dessa questão de gestão humanizada. Isso é uma questão bem delicada mesmo, né? Bem delicada. Dani, mas, bom, não vou nem entrar por aí, porque essa é uma outra conversa que a gente poderia manter aí. Mas eu queria só te perguntar uma coisa. Você já começou a falar sobre isso rapidamente, mas quando é que te deu o clique? Que você falou, cara, não dá mais para ficar assim. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando é que foi esse momento aí de tomada de consciência? Foi um momento que eu estava bem cansada, bem desgastada, que eu estava fazendo o processo com essa coach. Que ela te perguntou do limite, que ela né? perguntou tudo, então eu já estava bem cansada e já pensando em fazer uma transição de carreira. E eu me preparei para isso. Mas eu me preparei para isso não psicologicamente, né? Me preparei mais financeiramente. E aí teve uma situação na empresa que eu trabalhava, que tinha uma questão mesmo de alguns fornecedores ali que tinham uma pressão muito grande. E eu falei, poxa, isso aqui não dá mais para mim, né? Agora, de fato, eu vou fazer uma transição, eu vou montar um negócio que tenha a ver com legado, que tenha a ver com propósito. Olha, que legal, que você tenha já a ver tinha com essa consciência que era o que você queria. Eu já tinha. E também tinha um processo de que eu não conseguia mais ser a gestora que eu acredito que eu deveria ser, que é cuidar de pessoas. Eu sempre cuidei de pessoas. Até o meu ex-CEO falava, Daniela, você é gentóloga, mas não existe essa palavra. E eu falava assim, ser gentóloga é gostar de gente. Essa sou eu. E era uma posição que exigia muito que eu fosse analítica, que eu fosse de processo. E eu não sou de processo, eu não sou analítica. E no meio desse tumulto todo, eu falei, eu quero morrer trabalhando. Porque, apesar de eu ter tido uma clareza, uma consciência, eu ainda gosto muito de trabalhar. Hipocrisia claro. Se eu falar, não, agora eu quero trabalhar 6 horas por dia. Não é isso, né? Você não muda uma vida assim do dia para a noite. E eu falei, agora eu vou trabalhar, eu vou montar uma consultoria em desenvolvimento humano e eu vou trabalhar, de fato, com uma liderança humanizada. Como é que eu apoio as mulheres em transição de carreira? Como é que eu apoio as mulheres para que elas não adoeçam, né, em seus cargos ou em suas escolhas? Então, eu vou montar um negócio que faça sentido. Conta aqui, por exemplo, um case aí de sucesso que você já teve, ou seja, como é que é? A pessoa te procura, é uma pessoa que te procura ou é uma empresa que te procura para ajudar ali com as pessoas que estão à frente? Como é que funciona hoje um pouco? Hoje o meu instituto, que ele chama Instituto BERT, né, que eu desenvolvi, inclusive, um método que eu uso muito nas minhas mentorias para poder ajudar. Hoje eu tenho os 2 públicos. Eu tenho o público B2C, né, que é o cliente que me procura, para poder fazer toda essa parte
de autoconhecimento, de transição de carreira, de sair do mundo CLT para o mundo do empreendedorismo. Então, eu trabalho muito com os processos de coaching e também trabalho muito com os processos de mentoria. Certo. Mas eu também tenho uma outra parte no Instituto, que eu sou procurada pelas empresas, para poder fazer workshop sobre liderança humanizada. Ah, ok. Né? Bacana. Então, eu faço esse processo de liderança humanizada para todos os líderes, então, gerentes, coordenadores. O que é uma liderança humanizada? Né? Quais são os impactos positivos que uma liderança humanizada pode causar nessas empresas? Mas eu também sou contratada para ser coaching de alguns grandes empresários, porque como eu passei por essa cadeira, passei por essa transição, isso acaba me trazendo autoridade da onde eu estou sentada hoje. Certo. E aí, você tem alguns cases assim que tocam seu coração, que já marcaram, ou seja, mulheres que já fizeram uma transição, que já passaram, que você possa partilhar conosco aqui? Eu tenho vários cases. Eu falo que a cada case do sucesso a gente se transforma um pouco. Com certeza. A gente se transforma. E qual que é a beleza desse processo de transformação? A pessoa chega lá achando que ela tem uma meta específica, como foi o meu caso. Então, Daniela, eu quero atingir o sucesso, daqui 3 anos eu quero ser promovida para uma diretora. E quando você vai aplicando as ferramentas, e você conhece muito bem esse processo de coaching, e a pessoa vai gerando aquela clareza, aquela consciência, na metade do processo ela fala, não é isso, para tudo. Eu preciso olhar para essa parte da minha vida e depois eu olho para essa parte. E essa transformação que é a beleza, é isso que faz com que você não desista. Né? E é o que eu sempre falo. Falo, se você está muito cansada no processo, pare e descanse, mas não desista. Sensacional, muito bom. Agora, me conta aqui, tá ali alguém aqui assistindo esse podcast agora, está ouvindo esse podcast agora, e talvez esteja passando exatamente por momentos de introspecção na vida, está pensando em mudar de carreira, está cansada, está em burnout ou em processo de burnout, pré-depressão ou depressão, etc. e tal. Que dicas que você pode dar, e se você conseguir dar algumas dicas práticas, para essa pessoa que está vivendo nesse momento agora, que poderia ajudá-la, pelo menos dar uma luzinha para a cabeça dela nesse momento? Você tem alguma coisa assim que você pode ajudar aí alguém que esteja passando por esse momento agora? Se eu pudesse dar uma dica, é o seguinte, se perceba, presta atenção nos sinais. A gente não presta atenção nos sinais do que o nosso corpo conta para a gente. Eu sempre falo, nosso corpo é fofoqueiro. Ele conta para a gente quando alguma coisa não está bacana. E procure ajuda no sentido de mas quais sinais? Pessoas, vamos lá, assim. os sinais, assim, quais são alguns sinais que você acha que é o corpo que está lá falando alguma coisa? O sinal, esse exemplo que você acabou de dar, né? Às vezes a pessoa está cansada, está desanimada, está introspectiva. A introspecção é um sinal de que alguma coisa não está bacana. Então, quando eu estou introspectiva e estou fazendo várias análises, poxa, por que eu estou me sentindo assim? É se perguntar mesmo, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não tenho vontade de trabalhar todos os dias? Por que chega no domingo à noite eu tenho vontade de ficar dentro de casa e não começar o trabalho na segunda-feira? A pessoa já perdeu o propósito. Entendeu? Um sintoma de introspecção, um sintoma de energia baixa. Esses são sintomas. São todos sinais. Aí E eu falo que a dando, energia, você não tem uma energia só. Você tem energia física quando você cuida do teu corpo, você tem a energia mental, você tem a energia psicológica. Tudo isso você precisa prestar atenção. E ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Por que eu estou me sentindo assim? Quem são as pessoas que eu posso procurar nesse momento para falar que eu estou me sentindo assim? Isso é bom, né? E assim, e você levar, de fato, essa mensagem, quem passou por isso, para poder ajudar as outras pessoas. Eu vou te falar que, assim, a maior transformação que eu tive aqui, palestrando no seu instituto, né, com o Alisson, foi na hora que eu terminei a minha palestra, 4 mulheres me procuraram e falaram assim, Daniela, como eu gostaria de ter ouvido a sua palestra há 5 anos atrás. Sensacional.
há 5 anos atrás. Eu me sentia desse jeito, só que eu não sabia o porquê que eu estava me sentindo. E tem uma outra relação, que é a relação de gratidão. Porque você tem um emprego, você está numa empresa, você fala, não, eu deveria me sentir grato, porque quantas pessoas estão desempregadas? E eu estou trabalhando. Então, eu fico ignorando todos os meus sentimentos, porque eu não me acho digna de estar sentindo aquilo. Então, se eu pudesse dar uma dica, é presta atenção no teu corpo. Presta atenção no que você está sentindo. Muito bom. Fale com pessoas que passaram por isso. Fale com pessoas que buscaram outros caminhos. Hoje, nós temos as redes sociais. Qualquer pessoa que quiser me chamar lá no direct e quiser bater um papo comigo, eu falo com a pessoa sobre isso. Então, procurar por que ajuda. top. Pô, isso é muito importante, né? Eu acho que só o fato de nós nos abrirmos, termos a coragem de falar, porque é como uma panela de pressão, né? Enquanto você está lá dentro, você está guardando tudo, tá aquela pressão lá dentro, né? A partir do momento que você fala, você libera aquela pressão, né? Ainda que talvez não resolva todo o seu problema ali e está tudo certo, talvez nem seja esse o objetivo, mas no fato de você falar para outra pessoa, conversar com alguém, né, já ajuda muito, né? Mas infelizmente também a gente vive num mundo que muitas vezes nós temos tantos amigos e não temos nenhum amigo, né? Que às vezes tem tantos conhecidos, seguidores em Instagram e esse tipo de coisa, mas no final você procura assim, qual é uma pessoa com quem eu posso me abrir, falar o coração e abrir o meu coração, e muitas vezes as pessoas não têm alguém, né? Mas enfim, se não tem, procura ter alguém, procura participar de grupos, porque isso realmente é uma das coisas mais importantes. Ter uma rede de apoio é muito importante. É muito importante, né? É muito importante. Em qualquer fase da sua vida, você precisa de ter uma rede de apoio. Sensacional. Ô, Dani, vamos lá. Eu quero te fazer mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Você está hoje com 46 anos. 46 anos. Para lá caminho eu. Estou com 43, somos da mesma geração aqui. Vamos supor que você viva até os seus 80 anos, 85 anos, e que seja. O que vai te fazer mesmo ter orgulho de olhar para trás e falar assim, cara, putz, valeu a pena. Essa vida que eu vivi valeu a pena. O que você quer alcançar ainda nessa vida que você ainda não alcançou, que vai te fazer assim, bater no peito e falar, cara, putz, agora eu posso ir em paz? Com toda a minha experiência, eu quero continuar transformando a vida de outras pessoas. Porque se você vive um processo e você não usa esse processo para transformar a vida de outras pessoas, você passou por aqui e não deixou o legado. Você não fez absolutamente nada. Então, o que eu quero daqui para frente é continuar ajudando essas pessoas, é continuar levando a minha mensagem para essas pessoas, porque dessa forma eu vou conseguir ajudar a transformar. Então, isso é o que eu quero, né? E o Instituto Bert, ele tem essa proposta. Ele tem essa proposta da pessoa chegar lá e ela não sair da mesma forma como ela entrou. Não sair. Então, eu quero pegar tudo isso que eu vivi ao longo dos meus 25 anos e com todos os acertos e com todos os erros, transformar isso em algo que possa ajudar a outra pessoa na jornada dela. Sensacional. E mais do que isso, não é só o para trás, é o para frente. Claro. Porque hoje, toda vez que eu saio de um processo, que eu vou embora do instituto, e que uma pessoa saiu de lá transformada, eu penso o seguinte, eu falo, a minha alma está alimentada. E eu aprendo muito com as pessoas que passam por ali. Boa. Então, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas que querem passar pela minha jornada ou pela minha vida. E não só de trabalho. Eu estou falando isso também de outras pessoas. Hoje eu faço muito trabalho voluntário, né? Eu tenho um movimento que chama Grandes Mulheres do Interior. Eu dou mentoria gratuita para essas mulheres que querem se desenvolver na carreira, que querem abrir um negócio próprio e não têm condições de pagar por uma mentoria. Então, hoje eu tenho uma área dentro do meu instituto que apoia e faz mentorias gratuitas para todas essas mulheres que não têm condições de pagar por uma mentoria. Sensacional.
Porque isso é o que falta muitas vezes, né? É alguém que já passou pelo processo, que consiga guiar, ajudar, responder perguntas, momentos de dúvida, etc. E, no fim, são os empreendedores. No fundo, são os empreendedores que mudam o mundo, no sentido que é o que vai contratar, é o que vai pagar imposto, é o que vai cuidar das suas famílias, né? E quando é mulher, ainda é mais poderoso, né? Porque aí, muitas vezes, são mulheres que às vezes não têm um marido ou o pai dos filhos ali do lado para ajudar, né? Então, parabéns por esse trabalho. E principalmente das empreendedoras, né? Eu trabalho muito com as empreendedoras. Então, se você pegar hoje os dados do Sebrae, né? Eu estou trazendo um dado aqui do Brasil, 50% dos novos negócios que são abertos de microempreendedores são abertos por mulheres. Uau! Isso significa que, se a gente estiver numa rua aqui, metade dessa rua dos empreendimentos são feitos por mulheres. E aí, se você pegar um outro dado, que é o MEI, né? que é aquele do MEI... MEI é uma pequenas empresas, são pequenas empresas, assim, são pequenas empresas individuais. 60% do MEI hoje são de mulheres. Então, quando a gente faz esse movimento de ajudar essas mulheres que estão começando, que querem empreender, e que às vezes não têm marido, às vezes não têm outras condições, isso sou eu devolvendo para o mundo, de alguma forma, tudo aquilo que eu consegui. É o quanto você quer devolver para o mundo, o quanto você quer ajudar essas mulheres. Sensacional. E esse é meu propósito, devolver para o mundo tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu aprendi, para que eu possa transformar a vida de uma outra mulher. Maravilha, que lindo. Dani, eu vou terminar aqui, mas vou deixar uma pequena mensagem aqui, que eu acho que tem muito a ver com essa mensagem sua aqui, que eu muitas vezes trago numa palestra uma frase que eu li uma vez de um poeta, teólogo persa, que o nome dele é Rumi. Ele é muito famoso, Rumi tem vários livros escritos, etc., lá dos anos 1200. Então, assim, ele é mais moderno do que os antigos filósofos gregos, mas ele tem uma frase que diz assim: é pela fenda que entra a luz. E essa frase me marcou muito, porque é na nossa dificuldade, é na nossa dor, é na nossa fenda, nesse buraco que está no coração nosso, que muitas vezes entra a luz, entra o nosso propósito. E muitas vezes as pessoas ficam paradas ou ficam muito, às vezes, até destruídas com tudo aquilo que elas já passaram na vida. Divórcio, perda de alguém, doença e etc. Sei lá, a pessoa já foi viciada em droga, já foi abusada no passado, e não consegue usar aquilo como força para impulsionar ela para tocar e fazer diferença nas outras pessoas. E é o que eu estou vendo aqui em você exatamente. Você teve uma experiência riquíssima na vida, uma experiência em muitos momentos muito difícil, que trouxe algumas coisas boas e coisas menos boas na sua vida, mas você conseguiu pegar essa fenda, essa dor, e transformar isso em propósito. Então, parabéns por isso, isso é muito lindo, e que você continue ainda brilhando e levando, e que essa luz possa expandir muito, né, através do seu coração, através da sua vida, possa impactar milhares, milhões de mulheres nesse mundo, porque elas precisam dessa luz que sai daí, viu, minha querida? Obrigada. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui, de coração, muito feliz de ter você aqui. Espero que muita gente ouça isso e que possa ser tocada com as suas palavras. E que, se quiserem saber mais do seu trabalho, como é que faz para te achar? Pode me procurar lá no Instagram, Daniela Bertoldo, _oficial, e também tem o meu próprio site, né? Se digitar Daniela Bertoldo, também consegue falar comigo. Eu respondo todas as mensagens. Daniela com um L só, com normal. L só, Daniela Bertoldo, com LDO. Tá. Então, pode me chamar lá no direct do Instagram. Eu respondo para todo mundo, ninguém fica sem resposta, e eu vou ter o maior prazer de falar com alguém que queira falar comigo. E faz também mentorias online? Online, eu atendo o mundo todo. Tá, pode ótimo. estar em qualquer lugar do mundo. Isso a pandemia nos trouxe, né, de benefício. Exato. Que eu faço todos os meus atendimentos online. Maravilha. Dani, obrigado, um beijo, muito sucesso. Obrigada. E que a gente continue aí junto nessa caminhada. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Foi maravilhoso. Pessoal, obrigado por estar aí mais uma vez também.
nesse mais um podcast. Eu falei que ia ser bom, né? Não falei? Então, olha, manda essa mensagem para outras pessoas que você conhece, dá o seu like, se inscreve no canal, faça perguntas aqui, que eu tenho certeza que a Dani depois vai ler e vai responder aqui, tá? E é isso. Até o próximo. Beijo no coração e valeu. Viver com propósito. O podcast.